Vou ficar quietinho. Eu acho que ele nasce de um desejo da população de querer justiça por um caos implementado pela própria mídia. Eu acho que nós estamos num país violento, Agora, há um outro retrato que a mídia pinta em torno disso? Há um outro retrato que a mídia pinta em torno disso. Eu acho que o brasileiro, ele começou a ter necessidades de organização, procurar pela ordem e progresso, e o Bolsonaro percebeu isso e ele abraçou esse discurso. E com isso ele ganhou notoriedade. Para mim, o Bolsonaro é uma bolha violenta desse processo. Ele na verdade, é o retrato da nossa bolha violenta. E é por isso que ele está crescendo, porque a violência, cada dia que passa, as mídias fazem o favor de nos dizer que ela está cada dia maior. E você pode procurar o jornal para você ver. Hoje morreu mais uns 4, mais uns 5, foram esquartejados mais algumas pessoas, foram assaltados mais algum banco, e você pode ver que o nosso Jornal Nacional, o nosso jornal do SBT, estão todos eles ligados à criminalidade e à corrupção. Então, a sociedade ela quer uma justiça, e por o Bolsonaro ter abraçado esse discurso, ele cresceu nessa bolha. O Ciro Gomes, eu sempre tive respeito pelo Ciro Gomes, pelo trabalho que ele desenvolveu enquanto governador do estado. Eu li muito sobre o trabalho dele e entendia que era um bom técnico. Me aproximando hoje, eu vejo que ideologicamente eu tenho dificuldade de concordar com algumas posições do Ciro Gomes. Sim. Eu acho ele frágil porque ele é vigoroso em posições técnicas e não é maleável no que tange a política, não tem essa desenvoltura que a política precisa ter. Eu acho que o Ciro ele não caminha, ele não vai evoluir por isso. Ele ainda consegue encontrar adversariedade dentro do discurso da população, enquanto que ele deveria estar na defesa desse processo. Tecnicamente, ele consegue justificar como a população está errada. Então, para mim, o erro do político é tentar mostrar como a população é equivocada e despreparada, ao ponto que ele, enquanto político, deveria oferecer as ferramentas para o preparo. A primeira pessoa que eu encontro que está dentro da minha... Eu não sou responsável por isso que está acontecendo aí. O André realmente está fazendo colocações muito interessantes. Então, André, eu tinha que apertar sua mão, porque não são muitos que eu levo no programa que fala isso que eu sinto. Agora a gente tem o Bolsonaro, temos o Ciro e temos o Alckmin. Nós temos o Alckmin. Não podemos esquecer da nossa seringueira também, né? Sim. O Alckmin, eu tenho uma dificuldade, eu não queria falar no Alckmin, porque eu tenho uma dificuldade mesmo de entender qual foi o trabalho do Alckmin mesmo. Eu diria que eu me posicionei mal em estudar a vida do Alckmin. Talvez seja por ele me desagradar tanto no momento do discurso dele. Mas talvez você falando isso, você está se identificando talvez com uma quantidade de pessoas imensurável nesse país. Um deles sou eu. Olha, eu tento entender um pouco da vida do Alckmin, mas ele é meio... cara, eu acho o Alckmin um discurso de chuchu, uma alma frouxa da política. Eu não queria ser tão pejorativo, porque a falha minha de não prestar atenção nele e não entender. Eu acho que eu deveria, enquanto político, agregar mais valores em relação à estrada do Alckmin. Vai ficar como dever de casa. Isso está no subconsciente, porque às vezes você vê a pessoa e não quer. É igual meu amigo ali, ele me conhece, mas não quer me entender. Então, como é que é? Aproxima aí que eu quero ver você chegar na nossa Marina, né? E falta só do Alckmin. Fala do Alckmin, do Bolsonaro. Falta só a Marina. Falta a Marina aí. A Marina. São 4. Marina e Ciro. Só falta a Marina. Cara, a Marina, ela, pra mim, e não de agora, desde os últimos 6 anos da minha vida, é que eu venho olhando a Marina com um olhar muito diferenciado. Bate o coração também, mas é mais do que o coração. Aliás, a opinião só é favorável ao comportamento político da Marina até o dia de hoje, porque eu me aproximei para entendê-la melhor e para entender o que ela queria com essa formação desse novo movimento. Sim. E aí me aproximei ainda quando era movimento dessa relação. Eu acredito que a Marina, por oferecer uma possibilidade de uma outra estrutura política, ela inicia o processo de proposta para o caos. Porque agora o Bolsonaro, ele acirra o caos. A Marina, ela tenta colocar a proposta para a gente começar a pensar sobre o caos. Não é para resolver o caos, é para começar a pensar. Porque o problema do brasileiro é querer solucionar. Vamos solucionar esse problema aí. A Marina não fala isso. Não, vamos solucionar. Vamos
começar a falar sobre o problema e ver quais são os pares necessários para poder entender o que um quer e o que o outro quer e como a gente chega no consenso progressivo, é uma outra forma de pensar, pode não estar funcionando ainda nesse Brasil. Sim. Mas você não pode admitir que essa é uma forma diferente de agir na política. Você pode formar um partido, o Partido Rede de Sustentabilidade que a Marina governa hoje, pode ter um problema sério de coordenação e de problemas internos com disputa de poder, assim como os outros partidos, mas não é a ideia. Somos nós que ainda estamos viciados no processo de disputa interna partidária. Somos nós que desmembramos ainda a nossa própria facção, o nosso próprio coletivo, com divergências internas e não conseguimos encontrar um foco na sociedade. Somos nós que estamos perdidos no caos, porque a proposta é muito fina. A proposta de consenso coletivo é que a gente deixe a eleição e o voto para a última questão da democracia. Ela nos faz entender que enganaram a gente quando nos deram o direito do voto, dizendo que é o pressuposto básico da democracia. Não é, é o diálogo. E aí eu aprendi muito esses 3 anos, 4, né, que eu estou próximo da rede. Eu aprendi a dialogar, eu me colocava como um radical do processo, no meio social e político, e hoje eu acho que a minha visão de diálogo dentro da política, de respeitar o adversário, vem da visão que a Marina passa. E eu acho que a política precisa dessa visão agora. Nós estamos com a política do ódio. E a Marina vem com a política da conciliação. Eu acho que é isso que me faz entender que ela tem a melhor proposta nesse momento dentro desse cenário de caos. Porque é um caos. Eu não quero tomar muito tempo de vocês, mas eu tenho que voltar na Oliveira. Agora, você falou do governo Lula. Lula foi o quê? Eu pensei que você ia fazer depois de um brilhante esclarecimento desse... não, mas eu quero nem que você já pediu que eu faça. Eu sei, você não... Mas não vai fugir da minha pergunta. Não vou fugir não. Vou fazer o seguinte, eu vou falar rápido disso e vou concentrar na sua pergunta. Vamos lá. Primeiro, qualquer um dos 4, dentro da realidade que nós temos hoje, a realidade do Trump nos Estados Unidos, porque a sociedade americana estava decepcionada e a população brasileira também está muito decepcionada, para lá de decepcionada. Primeira coisa. E com muita razão. E com muita razão, né, Miguel? Primeiro, desses 4 nomes que você citou, no meu entendimento, qualquer um é capaz de ser presidente do Brasil. Eu acompanho muitos analistas políticos, que para eu falar, eu também tenho que ver o que os outros estão pensando e falando, e hoje não há nenhum analista político sério no Brasil que diga que desses 4, esse ou aquele vai ou não vai chegar. Qualquer um deles pode ser presidente da República. Primeiro. Segundo, partindo dos mais fracos para os mais fortes. Alckmin, não vejo ele como um líder político. Pode até ser um bom administrador, mas se ele escapar da Lava Jato, o grande problema hoje é a pessoa escapar da Lava Jato até chegar lá em Brasília, né? Se Alckmin escapar da Lava Jato, ele vai administrar o Brasil como ele administra São Paulo há muito tempo. Então aí nós temos que perguntar aos paulistas se eles estão satisfeitos com a administração dele em São Paulo. Mas eu não vejo ele como líder político. Assim como o Rodrigo Maia tem aquele jeitão de quem está prendendo um pum que vai soltar a qualquer momento, o Alckmin toda vez que olha para ele, fala, como esse cara tomou banho agora, penteou o cabelo agora, como que pode? Entendeu? Os dois mais fracos. Os dois mais fracos. Ciro Gomes é um fanfarrão. Você é um contador de história. Gente da minha idade não se engana mais com ele, mas a esquerda pode levar ele até lá, né? Então, deixando os mais fracos, vamos falar dos 2 mais fortes hoje, na minha opinião. Bolsonaro e Marina. Bolsonaro, minha história política, eu não sei de nada, não sei de absolutamente nada que ele tenha feito para nós, para o Brasil, para o Estado do Rio, para qualquer coisa. Eu desconheço o resultado da prática de Bolsonaro. Marina, nesse momento, é a única pessoa que, independente, se ela for presidente, se ela vai fazer um bom governo ou não, mas é a única pessoa que, pelo menos, tem uma proposta nova da gente se afastar desses polos que a gente tem, se a gente gosta do Lula, a gente odeia o Fernando Henrique, se a gente gosta de não sei quem, a gente é fascista, se a gente gosta de não sei quem, a gente é comunista. Marina é o único personagem político no momento que a proposta dela é de fugir disso, aplacar esse ódio e ver o que nós podemos fazer politicamente para melhorar esse caos que nós estamos vivendo. Deixa eu só ampliar essa ideia da Marina, por favor, porque esse modelo político que ela implementou, muitas das vezes faz mal até ao próprio partido. Porque, veja bem, como o partido compreende que não há uma verticalização do processo, então o partido sugere que você vote contra o impeachment e você vai lá e vota a favor.
ou o partido sugere que você vote a favor, você vai lá e vota contra. Como o partido compreende isso é que é a grande questão. Porque nós tivemos a nossa amostra no processo de impeachment. Você vê que o partido deu a liberdade para votar e uns votaram a favor e outros votaram contra. Mas isso não era uma divisão interna. Isso era um processo de ser horizontal. O Mourão votar com a Dilma naquele processo, ele estava votando com a história política dele naquele momento. E era preciso entender, a rede precisaria entender que aquele momento político era dele. Me perdoa, mas é um homem que eu não consigo entender. Pois é, mas Não enfim, compreendo. mas nós estamos falando só do fato em si. Você me perdoa, mas só porque eu não posso deixar uma oportunidade de dizer que eu não consigo compreender o Mourão. Sim, ninguém compreendeu, por isso que ele não está na rede hoje. Mas foi por isso. Nem a rede compreendeu a decisão dele. Então, como a rede não compreendeu, mas eu quero frisar que ele estava liberado para fazer isso. É isso que eu quero frisar. Embora a gente não entenda... Eu só não podia deixar a oportunidade de um vídeo desse que vai ter expressão para as pessoas inteligentes de entender, eu ficar por baixo e dizer que Mourão, eu não te compreendo, Mourão. Pois é, grande parte do processo ele também não foi compreendido também por quê. Mas nesse mesmo caso a gente pode tirar exemplos menores, onde dentro do partido a gente tem opiniões diferentes e o próprio partido não nos aceita. Então esse é o exercício. É aceitar eu aceitar o Agilberto, para depois tentar começar a aceitar outros tipos de políticos que estão mais distantes de mim. Mas a gente não está se aceitando no processo. Ô, Agilberto, você me perdoa, você sempre me provoca. E como é que eu posso acreditar que um homem... A provocação é uma forma que nós temos de amor, né? Um homem... mas você é meio injusto comigo. Então, como é que eu posso conformar um homem que fez um ótimo governo, em 8 anos, se nós tínhamos o plano real foi para o espaço. Foi para o espaço, Ele queimou toda a gordura que nós tínhamos. Como assim? Dá licença, eu estou perguntando. Tá. Já temos. Não perguntou ainda, não formulei a pergunta. Você está nervoso por quê? Está só esclarecendo, deixa eu Queimou a esclarecer. gordura? Como queimou a gordura? Meu querido, eu estou te fazendo a pergunta. Calma, deixa ele concluir. Brincadeira. Vou ter que cortar isso? Não vou não, meu povo. Você está vendo como é que ele é. É vovozinho mesmo. Então, Liberto, hoje está preso, julgado, sumariado, contraditado. Fora até a ONU, o organismo internacional, é uma aberração. Você queria discutir um processo interno de uma prisão, de um crime, se tem prova ou não tem prova, lá na ONU, alguém vai interferir? Bom, o que acontece é o seguinte, um homem que administrou, ou foi o síndico, hoje está comprovado, que foi o síndico da administração da corrupção, mas não foi do PT, foi do PP, foi do PSDB. Eu só não conhecia da rede, não sei. Você deve ter da rede você não conheceu. Mas olha só, o homem que fez toda essa administração, trouxe todo, Fernando Collor de Mello, Sarney. Como é que eu posso deixar um país, fechamos o Compércio por causa da corrupção, quebramos a Petrobras, permitimos que o Evo Morales, que era o amigo dele, encampasse as empresas brasileiras sem sequer uma reação. Então eu não consigo. Gostaria que você me esclarecesse por que esse governo foi bom em 8 anos. É muito fácil, muito simples. É fácil para você, mas para mim. Quando você assistir o vídeo novamente, com atenção, você vai verificar que eu disse o seguinte: os 8 anos do governo Lula, para o trabalhador, para a pessoa comum, o povo, foram os melhores, os 8 anos mais felizes dessas pessoas. Só que o que eles estavam combinando por trás, nós não sabíamos. Tudo que você está falando agora, nós sabemos. Inclusive, muitas das coisas que você citou são coisas que aparecem no governo Dilma. Não apareceram nos 8 anos do governo Lula. Nós sabemos tudo isso que você está falando, sabe? O que eu estou dizendo é que naqueles 8 anos
para o trabalhador comum, foram os melhores 8 anos. Foram os anos em que o trabalhador foi respeitado, teve cartão de crédito, teve conta bancária, levou o filho para a universidade, final de semana, todo final de semana na rua do trabalhador do pobre tinha um churrasquinho que ele ia fazer uma laje, as casas, você chegava na frente das casas, aqui tinha areia, areola, tijolo, constantemente obra. Foi os 8 anos em que o trabalhador pobre assumiu uma condição pela primeira vez, uma condição, pô, eu sou gente, eu posso comprar, eu tenho cartão de crédito, eu posso fazer um puxadinho na minha casa, tudo isso foi inédito. Só que, enquanto isso, por trás, está gravado lá que eu falei, nós não sabíamos o preço que a gente ia pagar, nós não sabíamos o que eles estavam combinando atrás. A bolha da sacanagem. Exatamente. A bolha da corrupção foi bem maior do que a bolha do crescimento. Não, a gente não fazia ideia. Foi. Então, quer dizer, você me fazer uma pergunta com os dados de hoje, uma coisa, eu falei lá atrás, aqueles 8 anos. Olha, e só discordo que tenha sido no governo dele que a gente teve essa estabilidade. Eu acho que a estabilidade começou com o próprio real. Não estou falando de estabilidade não. O Plano Real trouxe estabilidade, mas o trabalhador não fez nada. Ele nadou nas consequências, ele nadou nas consequências. Ele pegou a arrumação de casa, Fernando. Ele pegou uma casa arrumada para poder trabalhar. Quando eu disse a gordura, Não, você falou gordura, o que eu achei estranho você falar em gordura, queimar gordura, é porque eu volto a dizer para você deve estar se referindo a partir das coisas que surgem no mandato da Dilma, porque o Lula, quando assumiu a presidência, o Brasil tinha dívidas internacionais, hoje o Brasil tem 380, com toda essa confusão que a gente está vendo aí, o Brasil hoje tem 380 bilhões de dólares de reserva, e a dívida externa do Brasil hoje é bem abaixo do que isso. E o Lula, no governo Lula, a primeira coisa que ele fez, pagou os banqueiros do chamado Clube de Paris, pagou a FMI, que nós estávamos devendo a FMI, ficou com a dívida externa, que a dívida externa nenhum país paga. Se alonga com juros, não. Se você vai pagar, você fica sem dinheiro. Aí, de repente, a crise do trigo, não sei quem não vai vender trigo para nós, cadê o seu dinheiro para trazer o navio com trigo? Então, o Brasil hoje tem 380 bilhões de dólares. O Lula, quando assumiu, a nossa reserva internacional era bem menor que a dívida. O que acontece no governo dele? O Brasil passa a ter mais dinheiro de reservas internacionais em caixa do que a dívida. O que significa isso? Tecnicamente, a dívida externa do Brasil foi paga, está paga até hoje. Tecnicamente, por quê? Se o Brasil chegar lá, eu quero pagar tudo, não sobra dinheiro. Não se paga porque nenhum país pode ficar sem dinheiro. Então vai se alongando a dívida e pagando os juros mais baratos. Então uma série de feitos que o governo Lula, o Bolsa Família, fazendo os ajustes que precisa. O Bolsa Família é uma coisa espetacular. ProUni, Universidade, muita coisa. Estou me referindo naquele momento. Só que o preço disso, nós não fomos avisados, ninguém combinou com a gente. Olha, não vou fazer isso, mas compensação vou fazer isso. Agora acabou se instaurando o rouba mais faz. E isso é perigoso para o Brasil. E isso acaba mudando somente na educação. E aí quando a gente prepara lá embaixo, eu vou lá no 9º ano, eu converso com as crianças e pergunto para eles sobre a política. O máximo que eles desejam é se afastar disso. E aí fica a minha pergunta, como a gente pode criar um novo ciclo de político para a nação se aqueles que estão lá embaixo no ensino fundamental acreditam que a política não é o local que eles nem devem pensar isso? No 9º ano, no 1º, no 2º e no 3º. Vai lá, nos 3 anos que precede o seu processo de estar imerso e se relacionando com a sociedade, com o direito, com o dever. Vai lá perguntar se eles querem se envolver com a política e você vê a grande dificuldade deles quererem dar atenção justamente por causa desse caos. E aí eu fico me perguntando, afinal de contas, quando a gente sai desse ciclo vicioso? Tá certo. Bom, eu estou percebendo, bate-papo aqui, eu estou percebendo que você está tendo dificuldade em encerrar a entrevista. Nós estamos indo bem assim. Estou tendo sim, acho que a gente dobraria esse tempo, porque vocês foram me provocando outras coisas que se eu quero começar a perguntar. Eu quero fazer um registro assim, que às vezes eu percebo que eu sou ríspido com você, mas eu sou ríspido porque você é um grande amigo. É uma alegria para mim, é uma alegria jogar com você. Já fez o comercial dele. Quero aproveitar e dizer que foi grande valia esse bate-papo nosso aqui, que nós já estamos aqui desde 10 horas batendo papo, né? E quero dizer para vocês que nós estamos com mais uma mídia à nossa disposição, que é a Rádio Aliança. Nós vamos para a Rádio Aliança. Um estúdio monumental, e aí nós vamos fazer um grande trabalho. Quero contar com a colaboração de vocês, né? Porque eu
eu quero dinamizar o meu trabalho, que é um trabalho que eu já faço há mais de 18 anos, né, de rádio, TV web, nós estamos aqui na rede social, né? E muita gente condena a rede social, mas vocês daí estão tendo a possibilidade de saber o que os nossos amigos pensam. Você pode até discordar deles, né? Só não xinga, não, que são meus amigos. Então, respeito. O que acontece? E nós vamos ter esse espaço, nós vamos ter programa, a internet, os aplicativos, o YouTube, e hoje, para felicidade minha, quase 500 mil acessos eu tenho no meu YouTube. Que maravilha. Quase 500. O trabalho do computador entra para mais de 50 países. Esse é o rei da rede. Mais de 50 países. Qual rede? Não. A rede digital, né? Raciocínio Isso é a cara da rede, pô. A rede digital. Cara, Então, a gente conectado. não pode desprezar. Eu sei que tem pessoas que às vezes não gostam do meu trabalho, tentam me encostar na direita. Um dia no passado podia me encostar na esquerda, porque discutia a corrupção da direita, ou discutia a corrupção da esquerda, não tem problema. Até porque eu não acho que existe esquerda e direita. Já Né? começa a pensar muito Né? parecido com a nossa. Eu quero dizer para A esquerda e a vocês, direita elas existem. eu quero dizer Elas para não estão nos vocês, fazendo eu bem. quero dizer que nós vamos para o conselho da Rádio Comunitária, Difusora Aliança, aprovou o nosso projeto e nós vamos diversificar, vamos fazer mais rodízios e nós vamos com uma equipe menor, né? Com uma equipe menor, e nós vamos ter mais a participação, que eu sempre gostei da participação pulverizada. E à medida que eu ouço muito você, eu levo meu público só a sua ideia. Quando eu ouço só você, eu só levo a sua ideia. Então, à medida que nós vamos diversificando, e eu gosto muito, André, um trabalho que eu fiz na rádio virtual e na rádio Evidência, foi trazer aquela pessoa que não sabia falar para o microfone, dar a oportunidade da pessoa falar. E quando ele ligava o programa, fazer uma